Boa noite. Chamar no aviãozinho. Aí você chama todo mundo. Beleza. Tudo bem? Deixa eu só colocar aqui meu fone. Olá, meninas. Chamar aqui a Gisele, nossa nutricionista. Só pôr um fone aqui que já era pra ter posto até antes. Desculpa, eu dei esse mole aqui. Prontinho. Tudo bem com vocês? Que maravilha aqui. Peraí. Galera entrando aqui. Deixa eu chamar aqui, visualizar. Gisele. Hoje a nossa live é com a nutricionista Gisele Barreto. Quero mostrar para vocês. Oi, Gisele. Tudo bem? Boa Olá, boa noite. Tá me noite. ouvindo bem? Tô ouvindo. E você também? Tô bem, graças a Deus. Tô ouvindo muito bem. Hoje eu tô tão poderosa, ó. Eu amo o biju. Comprei com a minha amiga Mara. Recomendo todos a visitar lá a feirinha da Ribeira. Maravilhosa. Tem aquela coisa tão linda na Encantada sábado, gente. Ah, que bom. É Também maravilhosa, adoro. né? É, eu amo. Outra coisa aqui ó, que eu quero falar hoje nessa live, que não sei se vocês perceberam, que toda live eu uso muitas canequinhas, né? Porque eu falo muito e bebo muita água. E hoje, como eu tô com a nutricionista, eu falei, nada melhor do que eu explicar às pessoas que eu bebo água aqui. Eu tô sempre com uma frase, sabe, Gisele? E a de Ah, hoje é: felicidade é um trabalho interior. Isso é uma homenagem de saúde e bem-estar. Eu queria ler para você aqui antes da gente começar, maravilhoso. né? E aí, como a gente tem pouquinho tempo nesse Insta, né? Eu vou começar já te perguntando sobre essa questão do isolamento, porque ficamos aí um tempo de isolamento, né, sem flexibilidade, agora com um pouco de flexibilidade, mas eu sinto que as pessoas ainda estão muito ansiosas, e a frase que eu mais escuto é: eu engordei na pandemia. Né? É até uma frase que eu falo isso também. E aí eu quero te perguntar, Verdade. começar te perguntando, isso é uma questão de ansiedade que esse isolamento nos gerou, ou isso a gente descobriu que esses são os nossos hábitos? Porque eu penso o seguinte: fiquei mais em casa. Aí vi que meu armário está mais cheio de biscoito. Esse é um reflexo dos nossos hábitos ou um reflexo também da ansiedade que a gente teve no isolamento? Caramba, é muita coisa pra gente discutir. Mas É, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Muito tá. obrigada. Um prazer Imagina. estar aqui. Adoro falar sobre alimentação, estilo de vida saudável. Gosto da interação, então, galera, podem perguntar, tá? A gente está aqui à disposição. Verdade. E sempre que precisar, tô por aqui, tá? Oh, que maravilha. Bom, Obrigada, Gisele, sempre maravilhosa. caramba, durante a pandemia eu fiz várias lives, atendi várias pessoas com esse problema de ansiedade. Então, muitas pessoas realmente aumentaram o peso. Isso atingiu todo mundo, até a mim, né? É. Até a mim Uhum. que sei o que fazer, mas nós somos seres humanos. E essa pandemia foi uma coisa assim totalmente atípica, né? A gente nunca passou por isso. Então, Sim. pegou todo mundo desprevenido. Então, eu acho que é reflexo dos hábitos, sim, mas as pessoas, como estavam muito preocupadas com o futuro, a gente não sabia, né? Se isso ia durar um mês, 2 meses. Verdade. Depois começaram a falar que talvez só ano que vem que volte ao normal. Então, assim, É. muita coisa na cabeça. Então, isso mexe com o nosso emocional e as pessoas começaram a comer mais, né? Até as pessoas que tinham hábitos bons, isso ficou totalmente descontrolado. Isso mexeu com a alimentação, isso mexeu com o sono, que a gente também vai comentar daqui a pouco,
que é um assunto também bem importante, que eu sempre É falo, muito. né? Então, isso mexeu com o sono. Realmente, uma coisa também interessante, Noemi, os estabelecimentos, para sobreviverem, eles começaram a fazer muita promoção. Não sei se você reparou. Verdade. Então, Verdade, sim. muito delivery, né? Que eles tiveram que se É, adaptar a isso, então isso aumentou muito. Mas também eles pensaram, poxa, como o meu estabelecimento está mais vazio, né? Eu estou tendo que sim. sobreviver com entrega, então eu vou fazer promoção. Então as Ah, pessoas é. começaram a comer bobagem segunda, terça, né? Quarta. Então Sim, mas em casa, né? eram dias que as pessoas não pediam, né, bobagens. E Sim. aí, mas porque estava na promoção e a pessoa estava ansiosa, então vamos comer, né? Exato. Então é uma coisa que a gente nem percebe, mas e quando vê, é assim, um mês depois, a pessoa É, engorda 4 quilos fácil, né? 5 sim. quilos. E é uma E aí questão. É depois, engraçado. diga, Desculpa, desculpa. não, pode Não, falar. porque você me falou uma coisa assim que veio na minha mente assim rapidamente, que é uma questão também. Você falou, começa a se adaptar a pedir. Depois para você tirar esse hábito é muito É, difícil. Eu tenho muita dificuldade quando eu quebro essa rotina da alimentação e entro numa rotina de alimentação que ela não é saudável. Depois para você voltar para uma rotina saudável é muito difícil. é difícil. Aí a pessoa tem que voltar, né? Então não é, porque muitas pessoas também, elas pensam assim, agora que eu já enfiei o pé na jaca, agora não tem mais jeito não. Aí ela É, continua, né? Achando continua. que não tem mais jeito, e aí passam-se 3, 4, 5 meses, né? É muito tempo. Caramba. Então, É. gente, a hora é sempre agora. Não é para deixar para amanhã. Então, se alguém está aí desmotivado ainda, achando que não tem jeito, a hora é essa. Vamos com tudo. E aí nós ficamos nessa questão do isolamento, duas questões importantes aqui vou te perguntar. A primeira foi minha, né, meu conselho da água aqui. E aí eu quero, antes de iniciar, assim, queria que você falasse um pouco sobre a água, a importância, né? Porque a gente escuta muitas coisas sobre a água. Por exemplo, tem que beber tantos litros de água. A água é importante, a água é importante. Nesse período de Sim. isolamento, sabe-se muita coisa, que se escuta muita coisa, né? E eu queria que você, como Sim. nutricionista, falasse um pouco pra gente sobre essa Uhum. importância da água no nosso organismo, né? E Sim. aí, como eu te falei, já vi várias reportagens, né, falando sobre água com fibras, né, a ingestão de fibras mais água. Tem essa Sim, sim. questão? Tem que ser 2 litros de água por dia? Depende do peso da pessoa? Como isso funciona, essa questão da água? Tá, vamos falar disso tudo. Sendo que, durante a pandemia, se a gente for parar para pensar, eu acho até que essa questão da fácil, né, da gente. Porque imagina, muitas pessoas colocam a culpa de que no trabalho, se eu beber muita água, toda hora eu tenho que ir ao banheiro. Às vezes ela trabalha com o público, né? Às vezes ela trabalha no balcão, não pode toda hora sair. Então, dependendo do trabalho dela, ela não pode parar. Às vezes trabalha no comércio, Sim, então ou não tem tempo, ou não consegue ir ao banheiro aham, para fazer para suas beber água. necessidades. Então, em casa, isso é mais fácil, né? Vamos dizer assim. Só que Sim, às vezes as pessoas continuam os hábitos ruins, né? Então, continuam sem beber. Então, isso eu percebi. As pessoas continuam bebendo pouca água. sim, A água é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, desde o cérebro até pele, cabelo, metabolismo energético. Então, tem a ver também com perda de peso. A questão do intestino é fundamental. Então, é como você falou. uhum. A gente deve ingerir água, mas não pode esquecer da fibra. Voltou, voltou. A Noemi Deixa eu travou até para ver aqui. mim. Foi a minha? Oi? A sua travou pra mim. Vê se voltou. Foi. Não sei. Eu tô te ouvindo, mas você tá só. Travou aí, galera, para vocês? Tá travando a minha ou tá Fala de novo travando? aí.
Vai, eu tô bem. Eu deixei no 3G porque às vezes o Tá, Wi-Fi trava. Então, tá. Então, beleza. Agora acho que foi. Agora então você tá voltou bom. pra mim bem. Ótimo. Beleza. Aí você estava falando Então da você ouviu água, eu né? Da falando questão fibra dessa água com água? metabolismo. Ouvi da fibra. Eu queria até te perguntar sobre isso. Muitas pessoas ficam assim na dúvida. O que é a fibra? O que é fibra, né? Porque a minha filha hoje cedo falou o seguinte: mãe, são tantas dúvidas que eu tenho, mas assim, às vezes são dúvidas tão simples para a gente, mas para as outras pessoas, né? Que não estão acostumadas a ir tão frequentemente ao nutricionista, são eu encontro essa fibra. Quais os alimentos Bom, que com eu relação. posso consumir? Uhum. Bom, a gente tem dois tipos de fibra principal, tá? Principais. Então, fibra solúvel e insolúvel. Então, as fibras insolúveis, a gente acaba, elas são mais benéficas para o intestino. Então, elas já ajudam mais nesse funcionamento intestinal. Mas só para não ficar em nomenclatura e todo mundo ficar na dúvida, importante cruz, né? Então, nas folhas, cruz. A gente encontra nos cereais. Então, farelo fruta interessante. Tem umas frutas que, por exemplo, mamão, ameixa. Fala para mim. É, Travou para mim. não, você foi e voltou, reconectou. Deixa eu tirar, como você disse, mas aqui em casa. Bem aqui. Tá com o sinal total, dê uma olhada ali. Coisa muito importante agora, né? Você falou das cascas. Eu vi um post seu sobre casca. O que acontece? Nessa questão de pandemia, eu percebo que muitas coisas aumentaram no supermercado. E aumentaram, assim, absurdamente. E eu vi você falando da importância da casca para a saúde e nutrição. E também uma forma de aproveitar melhor os alimentos. As coisas também no supermercado estão, né, são absurdas. Eu fui no supermercado. Sua. Oh. Sai se melhora. Oi. Tá me ouvindo bem agora, Gi? Show. Tá, beleza. Eu tirei Melhorou. do Wi-Fi e deixei no 4G. Vamos ver como vai se comportar. E aí eu tava dizendo, tudo aumentou absurdamente. Você fala sobre esse consumo das cascas. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre essa importância de consumir esses alimentos com casca. E quais são esses alimentos? Sim. Então, olha só. Primeira dica. A gente sempre olhar quais os alimentos da safra, né? Porque aí Bom, são os alimentos mais baratos. Tá? verdade. Então, tudo bem, a banana, a gente tem realmente safra de banana o ano todo, mas mesmo quando a banana não estaria na safra, mas é um alimento mais popular, né, pra gente. Sim, Mas é sempre interessante ver os alimentos da safra, porque eles são mais baratos. E não só mais baratos, como eles vão ter mais nutrientes, tá? sim. Então, essa é a primeira dica.
Segundo, fazer um planejamento da compra desses alimentos. Por quê? Para evitar que eles estraguem, né? Então, às vezes, a gente pensa tanto em aproveitamento de alimentos e tal, mas aí acaba que aquele alimento estragou, ele vai para o lixo, né? Sim. Então, antes que ele estrague... Então, o planejamento é importante para a gente saber o que vai durar a semana toda, né? O que dura mais e pode ficar um pouquinho mais de tempo. O que dá para congelar, né? Alguns legumes, algumas frutas. A gente tem alternativas que dá para a gente congelar também, né? A gente pode fazer bater umas polpas de fruta e botar no congelador. A gente vai durar mais tempo e ela não perde as propriedades. Dá pra gente fazer suco. Eu já ia te perguntar fazer isso. O tal suco verde, né? Legal. Não, eu já ia te perguntar isso, congelar. se não perde propriedade, não. Não precisa deixar meses, né? Mas assim, 15 dias, até um mês, tranquilamente, tá? A gente pode, às vezes, muitas pessoas compram vegetais, né? Folhas. E as folhas, às vezes, ela não consegue armazenar adequadamente, ela estraga. Você pode também fazer um gelo verde. Então, bater essa couve, por exemplo, já bater a couve com um pouco de água. Se quiser, até já bota alguma vitamina C junto, um limão ou uma laranja. Bate e bota umas forminhas de gelo. Depois você coloca lá. Eu corto a couve e congelo, pode? Também pode. Faço isso com cheiro verde, faço isso com esses temperos, coloco no potinho, coloco no congelador e vou pegando as colheradas. Eu faço muito para minha bebê uma omeletezinha com couve. Eu coloco ali e aí nem dá gosto, nada, pelo contrário, fica ótimo e ela adora. Eu acho que é uma dica muito boa. E aí você falou sobre consumir as cascas, né? Maçã, esses alimentos com casca. Isso. Mas eu tenho uma preocupação... Não, pode falar. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a consumir a casca, porque a gente escuta muitas coisas sobre os agrotóxicos dos alimentos, né? E aí, há um tempo atrás, não sei se estou certa ou não, eu aprendi que se lavando com um detergente, enxaguando bem, ajuda a eliminar esse agrotóxico. E eu vou ter que perguntar se é verdade ou não, e se é a maneira mais adequada para se comer com casca. E se eu devo. E outra dúvida também, já vou te fazer dois em um aqui. Duas perguntas em uma. Existem alimentos que têm mais concentração de agrotóxico, né? Pelo menos assim, o que diz aí, se seja importante ser verdade ou não, falam muito do morango e falam muito do pimentão. Mas aí como é que o consumo disso? A gente pode consumir isso mesmo, eles tendo essa má consideração? Tem alguma coisa que a gente faça para amenizar? Porque, poxa, eu fico assim, eu amo morango. Morango tem muita vitamina C. Bom, a principal dica, né, é ir para os alimentos orgânicos, né? Só que assim, os alimentos orgânicos, eles já foram muito mais caros. Hoje... mas ainda continuam caros. Não, continuam caros sim, né? Mas já foram muito mais. Então, por exemplo, como você falou, o morango, o pimentão, são campeões, né? Porque eles absorvem. O tomate também tem demais, né? Então, assim, se você puder... eu não tenho condições de comprar todos os vegetais orgânicos. Mas se você puder, por exemplo, priorizar lá o tomate, se você usa muito, o morango, né? Que são os que realmente absorvem mais os agrotóxicos, seria mais interessante. Para higienização dos vegetais, o ideal é em água sanitária. Tá? Só que a água sanitária pura, né? Sem cloro, sem nada. Que tem o selo lá do Ministério da Saúde, tá? E aí, qual seria a proporção ideal? 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água filtrada. E aí você deixa 15 minutos nessa solução, tá? Seria o ideal. Óbvio, tira primeiro as sujidades, né? Tira primeiro as sujeiras, depois bota nessa solução e depois... também joga uma água e pode ingerir ou pode guardar na geladeira, tá? Tem uma live salva no meu Instagram, bem interessante. Aliás, são até 2. Que eu fiz uma live com uma nutricionista, tá? Tatiana Schiavone. Não sei nem se ela tá ao vivo. Ela é uma nutricionista top, maravilhosa.
que ela é especialista nessa parte que a gente chama de produção, tá? Que é a parte de higienização de alimentos, tá? Sim, então, legal, assim, bacana. a gente falou muita coisa sobre higienização, armazenamento, que as pessoas também acham que é simples, mas tem uns segredinhos também para os alimentos durarem mais. Então, se vocês quiserem, assim, bem detalhes mesmo, vai lá depois no meu IGTV e que tem muita informação, tá bem legal, tá? Bacana. Mas principalmente, então a dica principal, alimentos orgânicos ou então higienização adequada, tá? Eu compro já ela tá ao pronto. vivo, a Tatiana. Maravilha. Eu como pronto, Tatiana. Você vai me dizer aí se eu estou certa. Eu sempre lavo tudo com detergente. Eu acho que se bem não faz mal, não vai fazer. Enxago bem. E coloco no próprio hipoclorito para verduras. Eu compro logo nos hortifrutis, vendem esse. Sim, Eu até gosto mais do líquido. Porque eu já comprei o comprimido, eu achei que ele demora mais a dissolver na água. Então eu utilizo mais o líquido, eu gosto mais. Já indiquei a muitas amigas que não conheciam que vende esse líquidozinho, tá escrito assim, para verduras. E aí ele tem todos os selos lá, não é algo muito caro, mas você bota 20 gotas num litro d'água, bem legal. E aí eu utilizo dessa maneira, não sei se é mais correto. Eu sei que tem gente que fala do vinagre, mas eu não sei a veracidade disso. O vinagre não mata nada. O vinagre, porque pra mim vinagre é tempero, né? Eu acho que vinagre tempera, né? E aí eu nunca usei o vinagre, não. Eu uso mesmo o hipoclorito, né? E lavo antes bastante com detergente, que foi até uma médica amiga, falou, minha tia na época estuda agronomia, ela falou que é muito bom lavar com detergente, então eu adquiri esse hábito pra mim. A Isabela tá até perguntando aqui a você sobre qual é a melhor maneira de consumir essas cascas. Voltando lá à nossa pergunta das cascas. Tá bom. Então, assim, tem vários vegetais, né, que a gente pode consumir as cascas. Então, a gente pode fazer um soufflé de vegetais. Então, muitas pessoas jogam fora folhas de couve-flor, folhas de beterraba, né, folhas ou talos de vários vegetais. Sim. Isso aí você pode aproveitar higienizando bem, né? Você pode fazer aquele suco verde como eu comentei com você. Mas a gente pode cozinhar também esses talos e fazer uma sopa, tá? Bater no liquidificador e fazer também sopa creme, né? Então a gente tem muita coisa que a gente joga fora que não deveria. Algumas frutas também que dá para consumir com casca, né? Então você comer realmente a fruta com casca. Outras a gente não tem o hábito de consumir casca, óbvio, né? Casca de banana, por exemplo. Mas a gente, higienizando a casca de banana adequadamente, a gente tem algumas receitas que a gente pode utilizar sim a casca, tá? Tem até receita de entrecasca de melancia, né? Que é uma coisa que a gente costuma, né, jogar fora. Então tem algumas receitas legais, tá? Mas soufflé também. Por exemplo, o próprio chuchu, né? Às vezes as pessoas tiram muito a casca, ainda tiram aquela parte branca do meio. Gente, eu uso tudo. Higienizando direitinho, eu utilizo o chuchu todo. É igual a abobrinha, né? A abobrinha também, né? Exatamente. A abobrinha A abobrinha é ótima, aquela casca. E eu vou procurar algumas receitas, eu vou fazer uns posts aqui pra semana, de algumas receitas, então, com casca. Eu já vi essa da melancia também, entre outras. Eu vou procurar e vou colocar aqui, é bem legal. E a gente falou da água, né, Gisele? E é uma grande dúvida também, a gente pode se alimentar bebendo água? Porque isso faz dieta, não pode comer bebendo água. E aí? Noemi, só voltando um pouquinho, você tinha me perguntado também da quantidade, né? Sim, quantidade que a gente deve beber de água. No dia todo. No dia todo. Então, isso aí realmente, o que vai influenciar vai ser o peso da pessoa. Então, a minha necessidade não vai ser igual à sua, tá? Entendi. Então isso realmente é assim, né? De acordo com o peso. Tem um cálculozinho que a gente pode fazer, tá? Vocês podem fazer aí o cálculo de 35 ml de água para cada quilo de peso, tá? Então faz esse cálculo. Então, se a pessoa tem 60 quilos, 60 vezes 35 ml. Então ela sabe quanto que ela deve ingerir no dia. Óbvio que algumas pessoas podem ter uma necessidade maior, independente do peso. Às vezes ela sente mais sede. Ou às vezes também é uma pessoa que faz muita musculação. Então, se ela faz musculação, ela vai ter mais massa muscular.
E massa muscular é um tecido metabolicamente mais ativo, ou seja, precisa mais de água, né, Mais de para água. funcionar. Então, às vezes, aquele cálculo ali, ele vai precisar de uma quantidade maior de água, tá? Mas, Sim. basicamente, é esse cálculo aí, tá bom? E Ai, que legal, ótimo. é interessante também não ficar também substituindo muito a água por outras bebidas. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de beber água, mas aí troca por refrigerante, ou até troca por um suco. Mas aí o suco, muitas vezes, tem açúcar, né? Então, imagina, ela beber 1 litro de suco por dia para substituir a água, né? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, chá também. Então, excesso de alguns chás também não é bom. Então, o ideal é que ela beba realmente a maior quantidade de água e beba algumas xícaras de chá ou uns 2 copos de suco no dia, dependendo do suco, tá? Então, é só uma ideia geral, só para as pessoas terem ideia, tá? Aí você me perguntou sobre se alimentar bebendo água, que é a primeira coisa que falam pra gente. Não pode comer bebendo água. Isso. Olha, o que eu recomendo para os meus pacientes é não exagerar na quantidade. Então, por exemplo, durante a refeição, beber um copo pequeno de 150 a 200 ml de água, tá? Por quê? Quando a gente bebe água em excesso, então aquela pessoa que bebe um copo de, sei lá, 400, 500 ml, independente até do tipo de bebida, ela dilui muito esse suco gástrico. Então, isso também dificulta um pouquinho a digestão, tá? A gente atrapalha a digestão. Outra coisa também, quando a gente bebe muito líquido, já reparou que a gente fica com a barriga estufada? Fica. Né? Já. Então, isso assim. dá a sensação de que, para eu ficar saciada, eu tenho que comer mais. Né? Então, tô satisfeita. Só que aí, vamos supor, eu tô acostumada a beber muito líquido. Aí chega uma refeição, eu não bebo tanto. E aí eu tento compensar com o quê? Aumentando a ingestão de alimentos. Ou então também, como eu dilato muito o estômago, eu aumento a minha capacidade de ingestão de alimentos, né? Vamos dizer assim. Então, para eu ficar saciada, eu tenho que comer mais. Então, por isso que, indiretamente, a pessoa aumenta o peso, né? Quando ela bebe muito líquido durante a refeição, tá? Então, bacana. E é muito bom saber que não é bom para digestão, né? Também, né? Então, assim, alguns sucos, né? Por exemplo, um suco, se a pessoa tem diminuição da liberação de ácido clorídrico, então pelo estômago, né? Então, um suco ácido seria mais indicado para ela, ou o contrário. Mas aí é uma questão específica, né? Mas falando no geral, a gente não recomenda excesso de líquidos, tá? Mesmo que a pessoa precise ingerir um líquido rico em vitamina C, por exemplo. Mas não é interessante o excesso, tá? Ela pode esperar 40 minutos, 1 hora, e aí bebe o seu suco, ou água também, tá? Bacana. A gente falou um pouco sobre os alimentos, né? Que aumentam muito no supermercado. Mas aí tem aí uma interrogação, né? Sobre alimentação, que a gente escuta muito. Eu já vi muitas lives recentes sobre, né? Que é a carne. Porque você imagina que muitas coisas aumentaram no supermercado. Imagina a carne. Sim. Só que hoje a gente tem aí um mundo com uma tendência. Eu vejo muitas pessoas que eu não via antes falar: eu sou vegana, eu sou vegetariana. Enfim, e com o aumento da carne também, sendo vegano ou não, a gente vai diminuir esse consumo. Porque é uma coisa, né? Que forçaram a gente a entrar nesse mundo vegano, mesmo quem não quer. Infelizmente, a gente tá rindo, mas é uma coisa triste, que eu fico apavorada. Eu tô apavorada, gente. Sábado eu fui no supermercado, eu tô em pânico. E aí, eu te pergunto, há uma necessidade? Eu consigo viver sem a carne? Eu consigo ter uma dieta saudável, viver bem, sem precisar da carne, como dentro da minha alimentação? A carne vermelha, eu te pergunto da carne vermelha, né? Sim. Mais especificamente, mas em todas as carnes, né? Que tem gente que não come nenhum tipo de carne, verdade. Né? Então vamos lá, vamos às nomenclaturas. Então a gente tem o vegetariano e a gente tem o vegano. Qual é a diferença? O vegano, ele não come nada de origem animal, nada. Leite, derivados, né, queijos, iogurte. Ele não come ovos, né?
muito menos as carnes em geral, né? Frango, peixe, etc. Atum, enlatado, nada. E, assim, o vegetariano, ele também olha rótulo de tudo, né? Então, todos os produtos que ele vai consumir, ele vai lá ver se tem proteína do soro do leite, se tiver proteína de ervilha, aí ele compra, tá? Então, esses wheys aí, suplementos, tal, ele vai ver lá um suplemento vegano. E ele também, normalmente, tem uma filosofia, né? Então, ele não... até vestimenta, né? Pasta de dente, shampoo, tudo vegano. Tá? Esse é o vegano mesmo, né? De carteirinha. Bacana. Não é da moda, é o vegano mesmo que tem aquela filosofia. Sim, tá? é toda uma... Isso. Sim, eu entendo bem que eu tenho uma... vegano, que ele tá pensando nos animais, mas ele pensa na saúde dele. Então ele pode até, sei lá, usar um sapato de couro, mas ele tem alimentação vegana, nada contra. Não tem problema nenhum. Tá? Mas normalmente eles têm essa filosofia. Agora, a pessoa que quer, ou por questões econômicas, né, ou porque às vezes tem realmente algum problema de saúde, precisa, né, interromper o consumo de alimentos de origem animal, ela consegue sim suprir através de vegetais, através de feijões, através de suplementos, tá? Tem vários shakes também que a pessoa pode ingerir, mas shakes que eu digo não para substituir a refeição, mas por ser um complemento, tá? De algum lanche, alguma coisa. Então, a gente pode fazer, eu atendo algumas pessoas, né, alguns vegetarianos ou até veganos, que aí eu tento balancear essa dieta. Então, por exemplo, os feijões são ricos em ferro, né? Não é um ferro tão bem absorvido quanto das carnes, mas tem ferro, né? Sim. Então a gente tem que fazer umas combinações aí, quantidades. A gente tem que ver também como que eu vou associar esse feijão a outros alimentos para que esse ferro do feijão seja mais absorvido, né? Então tem isso também. Não é só tirar as carnes e aumentar às vezes outras coisas sem saber, né? Então tem que... Então ela pode sim tirar carne vermelha. Às vezes não, às vezes a pessoa só tira carne vermelha, mas fica com frango, com peixe, com ovos. Então tranquilo, tá? Ela só tem que então ter mais atenção, né? Isso. Então se ela não souber, é interessante realmente procurar a ajuda de um profissional para tentar balancear isso aí. Mas ela tem como manter uma alimentação vegetariana ou vegana, sim. Mas ela não tem também para ficar assim, né? Porque eu escuto pessoas assim falarem assim, não como mais carne vermelha. Não dá para fazer isso assim por conta própria, né? Você não come mais carne vermelha, não come mais carne tipo nenhum. Você tem que procurar uma ajuda para poder balancear isso, porque o corpo não sentir a falta ou o peso dessa nutrição, né? Entendi. Isso. Então, muito importante isso. Porque, Noemi, não existe um alimento completo, né? Então, por exemplo, eu tirei as carnes, mas tem nutrientes que vai ter em maior quantidade nas carnes, por exemplo. E numa quantidade menor nos vegetais. Então, às vezes, eu tenho que consumir uma quantidade muito grande desses vegetais para atingir a recomendação daquele nutriente que tinha na carne. Então, às vezes, é necessário suplementar, tá? Não é problema nenhum. Seja por cápsulas, seja algum suplemento em pó. Mas para que ela não venha ter nenhuma deficiência, tá? Tem pessoas também que têm uma predisposição maior a ter deficiência de alguns nutrientes do que outros, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Sim. Importante o trabalho e a procura por um nutricionista, né? Fundamental. Isso. É muito importante. E aí, outra coisa que eu lhe perguntar é sobre esses alimentos, né? Você falou um pouco do feijão, a substituição da carne, só que na pandemia a gente escutou muito. Cuidado com a sua imunidade, cuidado com a sua imunidade. Muitas pessoas procuraram vitamina C. E aí a gente, pelo menos eu tenho a informação de que a vitamina C é o uso prolongado dela. E aí também não é de uma hora para outra. E eu te pergunto, quais os alimentos que a gente pode recorrer, né? Nesse momento ainda que até que a gente está vivendo, tem uma flexibilização, mas ainda não tem uma vacina. Então ainda o vírus ainda está aí, circulando por menor escala, mas está aí. E o que a gente pode recorrer? Para uma alimentação saudável,
que a gente consiga alcançar essa imunidade. Essa tão sonhada, assim, pelo menos proteção e forte, um organismo forte. Sim. Enquanto eu falo aqui, aí você dá uma olhada aí nas perguntas, vê se tem Tô alguma coisa, tentando tá? ler aqui. Vou chegar um pouquinho mais próximo, tá, gente? Porque a pessoa Tá ceguetinha não pode falar. Bom, deixa eu... primeira coisa, quanto mais variada a nossa alimentação, melhor. Né? Porque, por exemplo, imagina aquela pessoa que come todo dia a mesma coisa. Né? Então, ela não tem uma rotatividade aí de nutrientes. Ela todo dia vai consumir os mesmos. Né? Então, é como eu te falei, não existe alimento completo. Então, aquele cardápio dela, ela todo dia comendo aquela mesma coisa... possivelmente ela vai ter deficiência de algum nutriente que ela não costuma ingerir, né? Então, a alimentação, você evitar essa monotonia do cardápio é bom, tá? Essa é a primeira coisa. Então, onde que a gente tem esses antioxidantes, né, que a gente fala? São alimentos que ajudam na imunidade. Então, antioxidantes a gente vai ter em vegetais, em frutas, tá? Especiarias. Então, hoje em dia a gente fala muito de quê? Cúrcuma, né? Açafrão da terra, a gente fala na canela, que é bem interessante, pimenta preta, né? Cominho, temperos naturais em geral. Então, pimenta calabresa. A gente tem o gengibre também. Gengibre também é muito bem bom, interessante, né? Então, por exemplo, ômega 3, que a gente tem nos peixes, por exemplo, tá? Na chia. Tem gente que nunca comeu chia, não sabe nem o gosto. Tem. Mas, então, convida todos a tentar experimentar alimentos novos. É sempre interessante. Porque tudo bem, você pode experimentar e não gostar. Agora, dizer que não gosta sem nunca ter provado, né? Sim. Então, vamos experimentar novos alimentos. Então, atum, sardinha, né? Que é um alimento também mais barato, em detrimento da carne. Mais barato. Né? Então, é porque a chia é difícil de encontrar, né? A chia, qualquer loja de produtos naturais, você encontra. Você pode comprar granel. Sim, sim. É porque, eu vou te falar, aqui na ilha tem uma facilidade por esses alimentos. Eu falei isso porque eu sou de Realengo, né? Eu sou da Zona Oeste. Eu sei que lá há uma dificuldade aí para encontrar esses alimentos. Mas você deu uma dica boa, onde vende produtos naturais. Porque, assim, quando a gente não conhece também, a gente tem essa dúvida, né? Onde encontra aquele produto? Muito importante isso. Frisa isso. Numa loja de produtos naturais, você vai encontrar lá a chia. Olha só, mas vou te falar. Hoje em dia, os supermercados estão com muita variedade desses alimentos. Então, tem um supermercado até que eu comprei muita coisa na gravidez, que é o Mundial. Tava fazendo uma propaganda com uma famosa nutricionista, e aí ela estava levando muitos desses produtos para esse supermercado. Eu não sei se ainda continua, porque meu bebê já está com 1 ano e 7. Mas eu sei que no Mundial tinha muita coisa. Mas, Mundial é um supermercado que normalmente tem. Mas hoje em dia, acho que a maioria dos supermercados grandes, né, essas grandes redes, tem esses produtos integrais, naturais, é só procurar, tá? Mas tem sim. Pode não ter elas uma estão te perguntando aqui. grande. Elas estão te perguntando sobre a chia. A chia tem que ser hidratada antes de consumir? A Eliane está te perguntando. Não, a chia, a gente pode consumir ela direto, normal, tá? O que eu oriento mais é a semente de linhaça, tá? Que é interessante, né? Você dá uma hidratada para depois consumir, tá? Porque quando você hidrata a semente de linhaça, ela sai até uma gosminha. Não sei se você já experimentou deixar de molho um tempinho. Nunca deixei, não. E aí, aquela gosminha é a gordura dela, né? Então, você pode depois bater já com... Ou, se você não quiser hidratar, você pode já bater direto ela no liquidificador, né? Fazer a farinha de linhaça, ou já bater direto no suco, né? Agora, você pode consumir ela sem hidratar? Pode. Você coloca numa panqueca, coloca num bolo, e aí você vai ter o quê? Uma quantidade de fibras maior, tá? Mas se você quiser realmente obter a quantidade de ômega 3, seria interessante hidratá-la antes, tá?
Mas a chia não tem problema, não. A chia pode consumir uma panqueca, pode colocar na fruta. Eu, às vezes, coloco no iogurte. No iogurte é muito bom. E uma dica também, eu também fico tentando inventar aqui, né? Porque tem uma adolescente e uma bebê. E sabe o que eu fazia? Eu comprava a linhaça dourada, colocava no feijão, nem sei se pode, assim, porque aí no feijão, minha filha não vê, ele é douradinho, ela some. E aí o feijão fica até um pouquinho mais grossinho, sabe? Não fica aquele feijão ralinho, né? Porque, na verdade, eu vou te dizer, Gisele, feijão só fica bem grossinho, quando tem aquelas carnezinhas que a gente não pode, bem gordurosas. Então, assim, o feijão, quando ele é feito com um legume ou outro, você coloca um pouquinho da linhaça, ele fica mais consistente. E até dá um aspecto bonito nele. Mas aí você coloca depois que o feijão tá pronto. Depois que ele tá pronto. Isso, depois que o feijão tá pronto. Como você coloca farinha, né? E aí eu coloco a linhaça dourada. Sempre coloquei. Agora ela já descobriu que ela vai fazer 17, mas comeu esse tempo inteiro sem saber. Porque, mãe, desculpa, eu sei que não é o correto, mas tem que mostrar, mas você tenta, não vai? Aí você dá um jeitinho de mãe pra ficar tudo certo. A Noeli tá te perguntando aqui que ela toma eu acho que é natural, chamado Psyllium, não sei se você conhece, Psyllium maxi. Por dia melhorou o intestino dela bastante. Melhorou muito, ela tá falando aqui. Peraí, o Psyllium, as pessoas podem comprar nessas lojas de produtos naturais. Aí realmente eu acho que no supermercado pode ser mais difícil. Mas o Psyllium você pode comprar o pó. E tem cápsulas também, mas você pode comprar o pó. Ele não altera muito o sabor, não tem muito gosto. Aí você pode colocar também misturado com alguma coisa, entendeu? Ou na panqueca, ou numa vitamina, ou num suco, no iogurte. Sim. E ele melhora muito o funcionamento intestinal. Principalmente para as mulheres que têm mais dificuldade com as evacuações. Então melhora bastante. Bacana. Muito legal, bom saber, porque eu fiquei com esse probleminha aí pós-gravidez, assim, nunca tive, e aí nossos hábitos. E olha que eu fiz muita dieta, assim, muito acompanhamento na gestação, foi uma gestação muito bacana, eu fiz um acompanhamento com uma nutricionista para gestante, né? Uma área de gestante bem bacana. Deu dicas maravilhosas e eu consegui até o fim, assim, sem o que a médica esperava que eu tivesse uma diabetes. 1 ano e 7. 1 ano e 7. Estou na fase daquela introdução alimentar. Eu já te perguntei propositalmente do morango, que essa aqui ama o morango. E aí você falou o seguinte, nós falamos muito sobre alimentação, nós temos pouco tempo, e eu não queria deixar de passar uma pergunta, assim, nós mulheres, todos nós, mas nós mulheres que temos essa cobrança por um corpo perfeito, né? E isso, eu sei que tem homens também que tem, mas eu vejo que isso é uma questão muito do que cobram e do nosso perfeccionismo, né? Que acaba assim, eu acredito que nós mulheres não somos perfeccionistas, somos muito cobradas, né? Sim. E aí o corpo saudável, que corpo saudável é esse? É o corpo que a gente vê na capa de revista daquela mulher toda musculosa, tem que ficar com aqueles músculos todos? Não, o que é exatamente um corpo saudável? Bom, primeiro que é revista, então é Photoshop direto, né? Então esquece. Já me aliviou. A gente tem que confiar mais nos vídeos, né? Que aí dá pra gente ver alguma coisa. Mas capa de revista e filtro de Instagram, esquece. É tudo falso. Pois é. Bom, eu acho, realmente, as mulheres, elas se cobram muito, né? Com relação a peso, com relação a celulite, as gordurinhas localizadas. Então, elas se cobram demais. Eu acho que você se cuidar, eu acho que é bom, né? Importante. Sei lá, cuidar do cabelo, fazer uma limpeza de pele, fazer uma drenagem. Acho tudo legal. O que não pode ser, né? Você realmente se comparar com a modelo ou se comparar com a blogueira fitness. Gente, elas vivem para isso. Então, elas vivem
de recebidos, né? Nós também não temos Sim. esses recebidos todos. Então, elas Isso. vivem da imagem, né? Então, e elas, Verdade. às vezes, só fazem isso o dia inteiro. Sai da clínica de estética, vai para malhação, e depois vai para o salão de beleza, e vai para o spa. Então, a nossa vida real não é essa. Né? Então, esquece. Sim. Essa Não, é a primeira e coisa. eu vou te falar que eu acho que eu até, desculpa te interromper, mil desculpas, mas uma coisa muito importante, você falou, essa cobrança delas também, eu já vi chorando, malhando, chorando. Essas pessoas acharam o máximo, fulana estava malhando e chorando porque não aguentava com aquele peso. Isso é o que a gente tem que fazer como vida saudável, com um corpo saudável. Quero até levantar isso para você aí. Gente, não tem condições. E eu tô falando dessas blogueiras e modelos e tal, mas elas também sofrem muito, né? Então, por mais que realmente elas vivam disso e tal, mas a gente não sabe também dos bastidores, né? Então, assim, elas... Não só a gente cobra muito delas, normal, né? Elas estão ali se expondo, o trabalho a gente cobra, também. Né? Mas elas também se cobram muito. Então, é muito complicado essa vida também, né? Não é só glamour. Sim. Só que, assim, nós normais, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que nos comparar com nós mesmos. Então, por exemplo, possivelmente você, Noemi, já teve um peso que você, poxa, esse peso estava legal. Então, você tem que pensar nesse peso. Mas, às vezes, também, a Noemi tinha esse peso com 20 anos. E aí, hoje, ela olha para trás... Ai, gente, eu nem quero mais chegar a esse peso que eu tinha com 20 anos. Por quê, Noemi? É outra realidade. A gente hoje tem outra composição corporal, né? Tem outra cabeça. A gente se vê de uma forma diferente. E tudo bem, né? Às vezes a pessoa está com 10 quilos a mais, mas ela continua saudável, às vezes. Mas ela, numa outra época, ela se cobrava demais, ou tinha uma outra realidade, fazia um outro tipo de atividade física. Agora... Se hoje ela tem consciência de que ela está 20 quilos acima do peso, ela dorme mal, e ela não se compara com ninguém. Ela, poxa, eu queria perder 10 quilos e entrar na minha calça jeans. Ótimo! Então procure ajuda, né? Às vezes ela precisa de um professor de educação física, ou ela precisa de um psicólogo, ou ela precisa de um nutricionista, ou médico. E aí busque ajuda, né? Para que chegue a um peso saudável para ela, né? E ela consiga ter um estilo de vida saudável, ter o sono adequado, né? Perder o peso e manter esse peso, porque também o efeito sanfona também não é bom, né? Então, assim, então, um corpo saudável, ele não é só também o que a gente vê no espelho, é o que a gente também tem por dentro. Então... Como é que chegou nesse corpo saudável? Fazendo uma dieta muito restrita? Né? Passando fome? Malhando que nem desesperadamente? Ou então chegando a esse peso saudável em um mês? Né? Então, são vários fatores, né, que ela tem que avaliar. É se alimentar bem, né, Gisele? Exatamente. Acho que esse é o segredo, né? É uma boa alimentação. É tudo que a gente falou, acho que ao longo dessa live, né? Alimentos que aumentam a imunidade, alimentos que têm ferro, muita água. Então, acho que essa vida a gente resumiu nessa live aí, por isso que eu deixei essa minha dúvida para o final. Porque acho que a gente resumiu nessa live inteira, né? A gente tem que cuidar da cabeça. Sim. Todo mundo deu uma pirada, uns mais, outros menos. Nós tivemos momentos, assim, de muita angústia, né? Eu também passei por isso. Porque a minha rotina foi modificada, né? Sim, total. Então, eu, por exemplo, eu fazia pilates, eu tive que parar meu pilates porque não tinha mais atendimento. Eu tinha uma rotina também do meu treino funcional, presencial. Eu acabei parando, né? A gente tem o hábito também de sair para caminhar, né? A gente teve que parar isso. A gente teve que ficar dentro de casa direto, né? Enclausurado. Você fez até lembrar da nossa amiga Fernanda agora, que você falou aí sobre perder peso rápido e tal. E assim, eu quero até... A gente está terminando já, senão a gente não consegue se despedir, mas quero até falar um pouquinho de uma coisa muito importante, que eu converso muito com a Fernanda. A Fernanda é professora de educação física,
E a Fernanda sempre fez esse projeto de uma caminhada reflexiva, de um corpo saudável. Então, o corpo perfeito passa primeiro por um corpo saudável, né? E por isso que eu admiro muito a Fernanda. Hoje eu faço todos os meus exercícios com ela, né? E uma coisa muito importante que eu encontrei na Fernanda, ela respeita o meu corpo e o meu tempo, sabe? Isso é fundamental. Porque antes eu não gostava de me exercitar. Eu sempre gostei, na verdade não é que eu não gostava, eu sempre gostei de me exercitar muito. Assim, fazer um spinning, eu amo spinning. Mas quando eu ia uma aula com o professor, eu me sentia muito cobrada. E um dia anterior eu ficava pensando assim, meu Deus, amanhã eu vou ter que chegar lá e vou ter que fazer aquele exercício. Eu não gosto daquele exercício, ai, não tô afim. Aí já ficava com aquilo, sabe? E a Fernanda, ela não preza por isso. Ela preza por todo esse seu bem-estar mental. Isso é muito importante. Então, eu acho que a alimentação e esse bem-estar, né? Até porque muitas dietas, eu escuto as pessoas falarem que estão de mau humor com essa dieta. Eu fiz dieta e fiquei de mau humor. Acho que é muito do que você falou agora, né? De você ter consciência do que você está fazendo para o seu bem-estar, a sua mente, o seu corpo, a sua alimentação. Não porque você nossa, eu tenho que perder 20, 30 quilos e ficar como a atriz X, a modelo Y. É porque você tem que ficar saudável, né? Acho que o primeiro passo, por isso que a Fernanda sempre fala, o primeiro passo para o corpo perfeito é o corpo saudável, né? E isso me impactou muito quando ela me disse isso. Também sou fã dela, me impactou muito essa frase dela, porque eu acho que é isso aí. E aí a gente começa a se movimentar com prazer, né? Tudo muda também, né? E eu quero te agradecer muito, a gente está chegando ao final, senão não vai dar tempo de você se despedir de todos que estiveram aqui com a gente, que nos prestigiaram e que foi um papo tão leve, obrigada. Tão gostoso. Eu tenho muita coisa para te perguntar ainda. Acho que tem que fazer mais umas 10 lives. Ué. Muita coisa, muita dúvida. Quem não gosta de conversar com o nutricionista, gente? Então, tanta coisa enriquecedora. As caixinhas de perguntas, a gente faz outra live, tá? Tem gente perguntando aí o melhor horário para tomar sol. Na verdade, assim, óbvio que os dermatologistas sempre falam, né? Até 10 da manhã 10. E depois de 4 da tarde. Depois né? de 4. Agora, para a gente ter uma boa absorção da vitamina D, né? Que é importantíssimo a gente pegar sol, tá? Então, os especialistas falam, olha, 20 minutos ao dia. 20 minutos. E aí não precisa ficar lá quarando, né? Então, você, numa caminhada, de meia hora, você já repõe aí essa vitamina D, que é importantíssimo. Que legal. Você ativa essa vitamina D, tá? Então, a gente tem como ingerir através dos alimentos, mas tomar sol é importantíssimo. Às vezes, gente, se você mora numa casa e, sei lá, tem uma varandinha, é só você expor alguma parte do seu corpo. Você não precisa nem ficar com o corpo todo exposto ao sol, não. Por quê? Aquela parte que estiver exposta, ela já absorve essa vitamina D. Que bom. Tá? Que legal. Achei que tinha que ficar lá o corpo todo. Eu fico lá na varanda assim o corpo inteiro. Pode ser só as pernas ou só os braços. Legal. Tranquilo. Que bom saber. Que bom. Acho que minha mãe está assistindo aí também. Ela vai amar. Minha mãe... dermatologistas e tal que comentam isso. É muito legal, que minha mãe é a rainha da vitamina D. Ela é super ligada na vitamina D o tempo inteiro. A minha vitamina D, ela faz exames de pede para ver a vitamina D, né? Porque eu já escutei dizer também que a vitamina D baixa ajuda também o metabolismo não funcionar bem, você acaba engordando, né? Exatamente. Por isso que a maioria das pessoas com sobrepeso e obesidade tem vitamina D baixa. Então, muitas vezes tem que até suplementar. Caramba. Muito importante essa dica. E amanhã eu já não vou ficar o corpo todo, não vou ficar suar, mas o sol tá fraquinho agora. Mas pessoa, às vezes, quando volta aquele calor é difícil. Né? Não, e é bom que tem pessoas que não gostam de ficar no sol e falar, eu tenho que ficar lá 20 minutos, parece uma hora. Aí você já pode botar um bracinho, uma perninha, bem legal, bem legal. Muito obrigada por suas dicas, Gisele. Foi maravilhoso, eu só tenho a te agradecer. Adorei. Muita gratidão também, amei. Espero ter ajudado aí com algumas dicas, tá? Algumas informações. Muito. Eu vou salvar essa live. Vou colocar lá umas receitinhas durante a semana. Vou pedir o pessoal, eu vi que seu Insta tem muita dica legal, muita coisa bacana. Tá lá na nossa chamada da live.
Para quem quiser seguir o arroba da Gisele lá, muita coisa. Gente, eu vou comentar várias coisas aqui que eu vi lá, mas a gente vão derrubar aqui a gente no Insta, então... A gente depois faz de novo, sem problema. Vamos fazer outra com certeza e manda aí as dúvidas para a Gisele, que ela, nossa, maravilhosa. Obrigada, viu? Um beijo grande no seu coração. E obrigada a todo mundo aí que acompanhou. Estou à disposição, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada a todos. Um beijo grande. Até. Tchau. Tchau.